Nós estamos no mês de julho e durante esse mês o nosso tema é esse: tempo de servir com um coração purificado. E a gente escolheu esse tema para falar um pouquinho a respeito de como Deus trabalha na purificação de nossos corações e de que nós só podemos ser uma bênção nas mãos de Deus e realmente instrumentos nas mãos de Deus se o nosso coração estiver purificado pela presença do Espírito Santo. A gente poderia dizer assim, lavado, para usar um termo que o Novo Testamento gosta de usar. O nosso coração precisa ser lavado pela água viva, que é o Espírito Santo, ou lavado pelo sangue puro, que jorra da cruz do Senhor Jesus. Mas por qualquer meio que seja, ou por qualquer linguagem que seja, nós devemos orar e pedir a Deus que faça essa obra em nossos corações, purificando nossas vidas para que possamos servi-lo com um coração purificado. Não se serve a Deus de qualquer modo. Deus ele não está muito impressionado com o nosso trabalho, com o nosso mero serviço. Deus ele quer muito mais. Ele quer um sentimento interior, ele quer um coração limpo, ele quer uma vida transformada, ele quer sentimentos reais, emoções verdadeiras, ele quer valores voltados para ele. E se a gente não faz isso, não adianta a gente, tentar mostrar serviço. Deus não fica impressionado com a nossa demonstração de trabalho, com a nossa demonstração de piedade, não. Ele quer realmente uma verdadeira e real transformação interior. E é por isso que esse é o tema do nosso mês de julho: servir a Deus com um coração purificado. Nós temos falado na carta de João, e a gente tem usado a carta de João, a carta de João tem falado conosco nesses dias, e ela tem sido um instrumento de Deus nas nossas vidas nesses dias, porque João ele começou a sua carta exatamente falando sobre um problema que é o problema de todo cristão, que é o pecado que habita em si. Não é todo mundo que sabe o que é pecado ou que tem consciência disso. Há pessoas que não têm consciência de pecado. Talvez alguém esteja aqui nessa noite e não tenha essa consciência. Quando a gente fala de pecado, a pessoa ela sempre vê o pecado como um mal social. É realmente uma coisa horrorosa, uma coisa horrível, mas é uma coisa horrível na vida dos outros. De fato, o pecado é mesmo uma coisa horrível na vida dos outros, naqueles que a gente chama de pecadores. Por exemplo, os bandidos, os ladrões, os corruptos, aqueles que se enveredam por caminhos horrorosos deste mundo e que dão trabalho para os pais, ou aqueles que se enveredam pelo mundo das drogas. E aí a gente olha para esse tipo de pessoa e fala, esses são os pecadores. Bem, se o pecado é droga, então a solução é clínica de recuperação, não é? Se o pecado é corrupção, então a solução seria um sistema político que revertesse que fizesse frente à questão da corrupção. Se o problema é apenas bandido, então a solução seria ter uma sociedade cuja economia ela fizesse frente, por exemplo, ao crime organizado ou ao crime desorganizado. Não seria Jesus a solução. Porque o pecado é algo muito mais profundo, é algo muito mais forte e de danos muito maiores do que simplesmente esses que a gente está vendo por aí. Pecado é algo que está no meu coração e que está no seu coração. E a gente tem a percepção do pecado, não porque a gente fica indignado pelo que acontece na vida dos outros, na sociedade, naqueles que são corruptos e maus, quando a gente assiste a reportagem e vê aquelas coisas horríveis, tudo isso deixa a gente muito chateado, mas o verdadeiro senso do pecado, e aonde o pecado dói mais, aonde o pecado pesa mais, é no nosso próprio coração. E é interessante pensar nisso, que uma pessoa que tem consciência do pecado, que sabe do que eu estou falando, ele pode perceber o pecado de uma forma diferente como outras pessoas percebem. Por exemplo, você pode estar muito chateado porque você gritou com a sua esposa, por exemplo. Meu Deus, esse mundo tem tanto problema, tem tanta gente morrendo de fome, de peste, são milhões de pessoas morrendo nesse mundo, morrendo de doenças, é a corrupção aí, que corre solta, e a pessoa preocupada porque deu um berro lá com a esposa, não é? Percebem? Mas, na verdade, aquele que tem consciência do pecado, o pecado do outro pode doer, mas o pecado que mais dói é o seu próprio pecado.
E se você sabe do que eu estou falando, então amém. Deus seja louvado pela sua vida. Mas se você não sabe do que eu estou falando, essa consciência interna de saber que você não é exatamente aquilo que você poderia ser, o simples peso, o mero peso de que você não exerce o seu potencial de ser aquele ser humano que você poderia ser, de desenvolver as suas capacidades e de ser uma pessoa melhor, simplesmente ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um amigo melhor, um membro da igreja melhor, um profissional melhor. Todo mundo tem essa ideia. O pecado na Bíblia, existem várias palavras que designam o pecado, e uma das palavras mais importantes da Bíblia para designar o pecado é a palavra hamartia. A palavra hamartia é um verbo grego, é uma palavra grega, um verbo, na verdade, que significa errar o alvo. Errar o alvo. Usava-se a palavra hamartia, por exemplo, quando você jogava uma flecha e você não acertava o seu alvo. Então você dizia que você cometia uma hamartia. Hamartia é quando você não acertou o alvo. Todos nós temos um alvo de Deus para a nossa vida, algo que Deus designou para cada um de nós. E aquele que é de Deus, aquele que tem o Espírito habitando em si, tem consciência de sua própria culpabilidade. E mais, isso pesa. E eu vou dizer uma coisa, não pesa pouco não. Conforme a proximidade que você tem com Deus e conforme a maneira como você convive com Deus, isso pode ser realmente uma experiência muito, muito, muito pesada. As pessoas que têm a consciência do pecado diante de Deus, e eu gostaria até de pensar que a solução seria me aproximar de Deus, eu não acho que essa é uma solução para resolver o problema do peso. Pelo menos para mim não funciona, porque na minha experiência, e eu acredito que essa é uma experiência de todos nós, não é? Quanto mais você se aproxima de Deus, maior é a consciência do seu próprio pecado. Aliás, esse é um fenômeno, a teologia estuda esse fenômeno, que é chamado de efeito noético. O efeito noético, ele é um fenômeno, um fenômeno estudado pela teologia, que procura entender por que uma pessoa que está mais próxima de Deus, ele tem mais consciência de pecado do que uma pessoa que está mais longe de Deus. Porque você olha para alguém que está muito próximo de Deus e você diz, aquele sujeito é um santo. Porque quando as pessoas que estão muito próximas de Deus, eles são santos, não é? Ou pelo menos eles parecem santos, são pessoas tão corretas, são pessoas que têm uma consciência tão vívida, uma vida tão exemplar. Pois é, essas são as pessoas que mais consciência de pecado têm. Aquelas cujo pecado pesa mais. E há uma razão para isso. A proximidade de Deus, ela coloca em evidência o pecado que habita em nossos corações. É como se você estivesse mais próximo da luz e a proximidade com a luz realçasse suas próprias trevas. Mais próximo de Deus, você se vê melhor, porque você se aproxima da luz. É como se você fosse confrontado pela luz. E uma vez confrontado pela luz, você então está diante de suas próprias limitações, pecados, imperfeições. Mas é o nosso caminho, é o caminho da vida cristã, e nós temos que encontrar soluções para que a nossa vida não se transforme numa vida difícil demais, ruim demais. Porque o que é andar ao lado de um Deus que é santo, um Deus que é puro? Nós que temos consciência de pecado, como podemos fazer isso? Então João, quando escreve a sua carta, ele começa abordando essa questão, esse problema, se podemos dizer assim, que é o problema de andar com Deus, tendo consciência de seu próprio pecado. Como é que a gente faz isso? Como andar na presença de Deus sabendo que eu sou um pecador? Porque se sou um pecador, como eu poderia estar na presença de Deus? Como poderia viver com Ele? Como poderia viver um dia a dia com Deus? Deus, ele seria uma presença acusadora na minha vida. Imagina andar com Deus. Eu estaria diante dele e a minha imperfeição, a minha maldade, aquilo que eu sou de fato, estaria evidente diante de mim. Como resolver esse problema? João reconhece que o problema existe. E ele não minimiza o problema existe, é real e é um problema de todo cristão. Todo cristão, ele vive na fronteira de uma certa depressão, digamos assim, de uma angústia, que é a angústia de andar com Deus a despeito de suas próprias fraquezas, imperfeições e pecados. E o pior, né, é que Jesus morreu em nosso lugar,
E isso é como se fosse um tapa na cara constante em nossas vidas. Toda vez que vamos a Deus e somos vítimas de nossa própria imperfeição, vemos Cristo morrendo por nós. E nos sentimos indignos disso. Quem somos nós para que o próprio Deus venha a este mundo morrer por nós? Mas ali está o Senhor, dando o seu amor, se voltando a nós, cuidando de nós. E a gente queria ser melhor. Todo mundo queria ser melhor. E aí você fala para Deus, Deus, eu queria ser melhor para o Senhor. E você não consegue. E aí você promete, eu vou melhorar. Mas você não consegue cumprir. E aí você pede perdão, Deus te perdoa, mas agora vai. E aí, né? E a sua fraqueza, a sua limitação está sempre diante de você. Como conviver com isso? Há pessoas que desistem simplesmente. Elas chegam à conclusão de que não é possível o negócio, ou eu me entrego para o mundo, ou eu me entrego para Deus, e acabam fazendo uma escolha. Vão para o mundo. E vivem lá uma vida onde não existe esse tipo de dilema, essa contradição, esse choque. Não há nenhum tipo de pressão nesse sentido, porque ele vive lá no seu próprio ambiente, né? Mas aqueles que desejam realmente viver essa pressão, eles de fato sabem do que eu estou falando. João reconhece que o problema existe. E ele vai na sua primeira carta, a primeira carta de João, falar a respeito disso. João diz duas coisas a respeito dessa questão. A primeira é aquela que está lá no capítulo 1, versículo 5. E João diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E João aqui é muito, muito, muito taxativo. Vamos falar aberta e francamente a respeito de nossa relação com Deus. E a primeira coisa que eu tenho que saber sobre Deus: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E isso já percebem que é um grande problema para nós, né? Nossa vida, nós temos algumas trevas, alguns cantos escuros, né? Quem de nós não temos os cantos escuros? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, esses cantos escuros voltam, pensamentos, sentimentos, às vezes até em sonhos. Você tem sonhos, você se pergunta, meu Deus, quem sonhou isso? Quem foi? Foi eu? Eu penso assim mesmo? Eu estaria disposto a fazer tal coisa? Esse sou eu? São cantos escuros de nossa alma. Todos nós os temos e na nossa caminhada com Deus isso se torna um grande desafio. Porque em Deus não existe nenhuma treva. Ele é uma luz completa e absoluta. Nós, por outro lado, não somos assim tão luz, não é? Nós vivemos um outro tipo de vida e somos de uma outra maneira. O pecado habita em nós. E agora eu quero ler o capítulo do 1 ainda, versículos 8 a 10. E esse é o texto que quero destacar nessa noite. 1 João 1, de 8 a 10, onde o apóstolo diz: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. É interessante que João, ele não minimiza, veja, ele não diminui o problema. O problema existe, é real e, de fato, o pecado está em nós. De fato, se a gente até disser, não, eu não tenho pecado, eu estaria até mentindo, aliás, dizendo até que Deus é mentiroso, porque o próprio Deus disse que eu sou um pecador. Como conviver com Deus? Como viver uma vida com Deus? Como andar com Ele? Como viver de mão dada com Deus? Porque você olha e anda de mão dada com Deus e é como aqueles casais que um não tem nada a ver com o outro. Né? Você olha, mas como, né? Como juntou esses dois? Não tem nada a ver um com o outro. Nós e Deus parece que não temos nada a ver. E como é que Deus nos chama para caminharmos juntos nessa vida e Ele espera que isso seja possível? Como? Nós vimos que João nos dá 3 alternativas, 3 recursos, que são recursos de Deus para que a gente possa resolver esse problema da disparidade que existe entre nós e Deus e possamos ter uma relação íntima, uma comunhão de fato com Deus, para que você possa viver com Ele, andar com Ele, conversar com Ele, para que Deus envolva na sua vida, no seu problema, para que você experimente Deus no seu dia a dia. Essa comunhão que você tem com Deus, ela é possível. E aí João vai mostrar 3 expedientes para que isso seja possível. Nós falamos sobre os 3, e a gente tem falado sobre eles este mês.
Nós falamos sobre o primeiro deles na semana passada, que foi o trabalho do advogado. E nós começamos pelo advogado porque o advogado é o mais importante de todos. O advogado é Jesus Cristo. Então a primeira coisa que João diz, ou na verdade, né, no texto é a última delas, mas para João é a mais importante. Ele colocou na última porque essa vai ser a continuação do texto. Então ele deixou por último para falar mais, né, mais devagar a respeito disso. Mas nós começamos pelo trabalho do advogado. O que é o trabalho do advogado? É o trabalho de Cristo em purificar os nossos pecados. Então, João vai dizer que nós temos um advogado. Ele fala, gente, eu escrevo isso para que ninguém peque, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. E na semana passada nós falamos a respeito do advogado e de como ele purifica nossos corações. Hoje eu quero falar do segundo desses expedientes, o segundo desses recursos de Deus para que nós possamos ter uma vida com Ele, uma intimidade verdadeira com Ele. Antes de falar do segundo, do que vamos falar hoje, eu vou falar do outro, né, que não vamos falar hoje sobre ele, não sei se falaremos algum dia, talvez sim, Deus é que sabe, mas é a comunhão. A comunhão, nós vamos ainda deixá-lo para um outro momento, mas andar em comunhão significa andar na luz. Andar em comunhão significa viver com outras pessoas que têm o mesmo pensamento que você tem. Então, você sente o peso, o pecado é um problema na tua vida, você sabe do que eu estou falando? Então a proposta de João, encontre alguém que também tenha esse peso e anda com ele. Porque vocês vão compartilhar o mesmo peso. É como se fosse uma espécie de associação daqueles que têm o mesmo peso, o peso do pecado, e agora vão caminhar juntos e vão viver a verdade da comunhão. Um vai dizer para o outro, eu sou um pecador. E vão dizer, né? Qual é o seu pecado, qual é a sua dificuldade, a sua luta, e vão encontrar apoio mútuo nessa verdade mútua que é a comunhão. Mas eu não quero falar sobre a comunhão, eu quero falar sobre o terceiro. O primeiro deles é o trabalho do advogado, o segundo expediente é a comunhão, que João chama de andar na luz, e o terceiro deles é a confissão. E esse é o tema que eu queria falar nessa noite. O que é confissão? Confissão é um recurso que Deus nos deu para que nós possamos andar com Ele. Deus sabia que nós não poderíamos viver com Ele. Deus sabe que Ele é luz e que não há nele treva nenhuma. E Deus sabe que existem trevas em nossos corações. E como é que Deus faz então para ter um relacionamento conosco? Ele então estabeleceu um recurso, nos deu um meio, um escape, se podemos dizer assim, que é a confissão. A confissão é a maneira pela qual nós podemos nos relacionar com Deus. O que é a confissão? A confissão nada mais é do que admitir que somos pecadores. Eu acho interessante a confissão, porque ela é o contrário daquilo que eu esperava que poderia ser uma solução. Se Deus é luz e não há nele treva nenhuma, e se eu sou pecador, então a melhor coisa que eu posso fazer é esconder o pecado. Não seria uma boa alternativa? Parece mais lógico. Né? Eu escondo o pecado, eu meio que disfarço o pecado, ou eu coloco o pecado num canto escuro da minha vida e deixo lá, não mexo com aquilo. Né? Como um cachorro bravo que você coloca lá no cercado e não deixa ele escapar e você deixa. João, não, é o contrário. Você tem que trazer o pecado à tona. Você tem que trazê-lo à luz. E você tem que declarar com a sua própria boca, eu sou um pecador. É o contrário do esconder o pecado, é revelar o pecado. A confissão é exatamente mostrar o pecado, e quando você faz isso, João diz, você começa a ter uma comunhão com Deus. Você começa a ter uma oportunidade, uma chance de andar e viver com Deus. E eu quero pensar nessa noite, por que a confissão purifica o nosso pecado? A confissão, ela é uma admissão do pecado, né? Se você às vezes tem um pecado escondido, já viu quando você confessa um pecado? Então você está escondendo alguma coisa e alguém colocou você em xeque. Ou então você, de tanto que ficou amargurando aquele sentimento, chegou uma hora que você não aguentou mais e você teve que confessar aquilo. E aquilo, vejam, estava escondido até então. De alguma forma, talvez aquilo fizesse alguma diferença na sua vida, mas como alguém não sabia nada sobre isso, então você continuava vivendo. Era como se aquilo não fizesse muita diferença na sua vida, ou era algo que, como ninguém sabe, então né, não pesa nos relacionamentos. Mas aí você traz isso à tona. E você chega e diz algo. Gente, isso aconteceu comigo. Eu fiz tal coisa. Eu sou tal coisa. É isso que você faz com Deus. Agora, interessante, quando eu coloco isso e digo eu sou e eu fiz,
Aquilo que era escondido, aquilo que até então não fazia tanta diferença na relação, embora de fato até pudesse fazer, digamos que poderia estragar a relação a longo prazo, mas não a curto prazo, mas pelo menos aquilo estava escondido. Agora não. Agora vem à tona. E quando vem à tona, vem com força. E é isso que o texto sugere, que o nosso pecado venha com força. E eu queria pensar um pouco com vocês, por que isso é importante? Por que Deus espera isso? Por que a confissão é tão importante e como ela purifica as nossas vidas? A primeira coisa que eu quero mostrar a respeito da confissão e do porquê a confissão ela é boa para nós, apesar de ser confissão de pecado, é como se você trouxesse aquilo que é sujo, não é? Trouxesse aquilo que é sujo à tona. Por que que isso é purificador? Primeiro, João vai dizer, porque quando você diz que é um pecador e você confessa, você está dizendo uma verdade. Você está dizendo uma verdade. É engraçado que quando o mentiroso fala que ele é mentiroso, ele está dizendo uma verdade. Não é engraçado pensar assim ou não? Se o mentiroso diz, eu sou mentiroso, ele pode ser mentiroso em todos os sentidos. Ele pode ter mentido antes e pode mentir depois. Mas o dia que ele falou, eu sou um mentiroso, ele disse uma verdade. Realmente ele é um mentiroso. Pelo menos nisso ele não está mentindo. Vejam o que é a confissão. A confissão, ela é uma verdade. Ela pode ser ruim, ela pode ser horrível, ela pode ser suja, ela pode ser vergonhosa, ela pode ser humilhante para nós, mas ela tem uma coisa boa. E, aliás, ela tem uma coisa muito boa. É que a confissão, ela é uma verdade. A confissão é uma verdade. No versículo 8, João disse, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Veja, aquele que diz que não tem pecado, ele comete o erro de não ter verdade em si mesmo. Se ele confessar o pecado, eu posso até pensar, bem, o pecado ele confessou e o pecado está lá. O pecado está lá, mas pelo menos agora tem uma outra coisa. Junto com o pecado, agora tem a verdade. Porque antes não tinha verdade. Antes só tinha o pecado. Agora eu tenho o pecado e mais uma verdade. Já tem alguma coisa nova e alguma coisa boa. Verdade é uma coisa boa. O próprio Deus é verdade. Quem diz que não tem pecado está mentindo. Então, a confissão transforma uma mentira em verdade. O pecado é como se fosse uma mentira na nossa vida. E eu meio que agora confesso isso. Há uma mentira na minha vida. E quando eu digo há uma mentira na minha vida, eu começo a dizer uma verdade. Não é fácil fazer isso. Eu acho que poucas pessoas chegam nesse nível, né? E é preciso uma grande maturidade. São poucos aqueles que admitem suas limitações, seus problemas. Aqueles que chegam a dizer, olha, eu estou com um problema na minha vida. Eu tenho uma dificuldade. Eu tenho, de fato, um problema. Nós citamos aqui, né, alguns domingos atrás, o Celebrando a Recuperação, que é um projeto de cura, funciona em nossa igreja às quintas-feiras, 8 horas da noite. E é um projeto de cura interior. E o projeto de cura interior começa com o primeiro de todos os passos, sem o qual nenhum outro passo seria possível. A admissão de que tem alguma coisa errada com a sua vida. O primeiro dos passos diz assim, eu admito que sou impotente para resolver a minha tendência de fazer coisas erradas, e eu admito que a minha vida está fora de controle. Até então você não admitia, mas agora você admite. Quando você confessa, você admite uma verdade, a verdade do seu próprio pecado. Dizer que é pecador talvez seja a primeira de todas as verdades que nós precisamos admitir. E Deus não vai fazer nada na minha vida antes dessa primeira admissão. Por que que a confissão é boa? Ela é boa porque ela é uma verdade. Quando você confessa, você diz uma verdade. E como Deus é verdade, Ele olha do céu e diz, agora eu gostei. Até agora estava escondido, né? Até agora estava tentando disfarçar, simulando, maquiando uma mentira, maquiando uma vida irreal. Mas agora finalmente chegamos à questão. Agora estamos falando a minha língua. Deus é um Deus de verdade. E Ele quer que nós falemos a verdade. Por isso a confissão é tão importante, porque ela é uma verdade.
A segunda maneira como a confissão é boa e ela pode purificar os nossos corações é porque a confissão ela destrói o pior tipo de mentira que existe. Sabe qual é o pior tipo de mentira que existe? Eu vou mostrar para vocês uma coisa até engraçada. Essa mentira é tão horrorosa e tão horrível que nem o diabo consegue cometê-la. E olha que o diabo é o pai da mentira, hein? Para o diabo não conseguir cometer essa mentira, ela tem que ser uma mentira fenomenal. Eu e você cometemos esse tipo de mentira. É aquela que eu cometo para mim mesmo. É aquela que eu digo para mim. Quando eu começo a me convencer de que aquilo é real. É quando eu minto para mim mesmo. O pecado ele tem uma capacidade impressionante de enganar a gente e de fazer a gente acreditar nele como se realmente aquilo fosse verdade. Eu fico vendo, por exemplo, Adão discutindo com Deus depois do primeiro pecado, e aquilo foi uma espécie de modelo para as discussões que as pessoas tiveram com Deus para justificar seus próprios pecados. Eu mesmo já fiz muitas discussões assim com Deus. E sabe, Deus não se deixa levar por nenhuma dessas discussões. Deus quer ouvir a minha verdade. O pecado, ele me engana. E ele faz com que eu minta para mim mesmo. E aí eu começo a achar que não. Por exemplo, uma mentira. A culpa não é minha, a culpa é da minha esposa. A culpa é do meu pai. A culpa é do meu chefe, não é assim? A culpa é do meu filho, por exemplo. É uma das mentiras que nós contamos, uma das maneiras que nós utilizamos para criar um sistema de mentiras que nós criamos para que nós possamos conviver com aquele problema que está corroendo a vida da gente. Aquela dificuldade, aquela dor, aquilo que está destruindo o nosso interior, a gente cria mentiras em torno disso. Porque seria muito difícil, seria muito duro você confessar e você dizer exatamente o que isso é. O que isso é? Como chama? Dá nome. E quando você começa a dar nome, os nomes são horrorosos. Irmão, se você fosse dar nome, se eu fosse dar nomes, né, para as coisas que fiz, que nomes eu daria? Que tipo de pessoa faz isso? Ladrões, por exemplo, aqueles mesmos que muitas vezes eu fico criticando nos outros, não é verdade? Que nomes nós daríamos? Os nomes seriam horríveis, mas sabe, e por que não pesou? Por que agora a gente está chorando, mas até agora conseguiu conviver com isso? Sabe por que a gente consegue conviver? Consegue conviver porque a gente conta a mentira para a gente mesmo e a gente acredita na mentira. E é por isso que eu falei que essa mentira é uma mentira fenomenal, porque nem o diabo acredita na sua própria mentira. O diabo ele pode ser muita coisa, e ele de fato é muita coisa ruim. Mas o diabo tem uma coisa boa, que aliás foi Deus que deu para ele. Ele é inteligente. E o diabo talvez não consiga convencer ele mesmo. Ele sabe das coisas. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe qual é o destino dele. Ele sabe o que ele é. Ele sabe o caminho que ele escolheu. Ele tem uma mente aberta a respeito das coisas, do rumo que ele escolheu, das escolhas que ele fez para a sua própria vida. E ele não se engana com relação a isso. O diabo sabe. Mas nós não sabemos. Nós conseguimos nos enganar. Nós enganamos a nós mesmos com a própria mentira. E por isso essa mentira ela é pior ainda do que a mentira do pai da mentira, que é o próprio Satanás. A mentira que engana o próprio mentiroso. Quantos de nós vivemos enganados? E quer ver como é fácil você ver que a pessoa está enganada? Chegue para a pessoa e fala, você precisa de Jesus. E a pessoa, eu preciso, mas hoje ainda não. Já viu a história do hoje não? Ainda não chegou a hora. Como não chegou a hora? Pensa numa pessoa que está no corredor da morte, não é? O cara está no corredor da morte, não chegou. Por que não chegou a hora? Porque eu contei uma boa mentira para mim mesmo, de que eu posso ir controlando, eu posso ir simulando, eu posso ir maquiando, e posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, porque ainda dá para viver algum tempo. Eu tenho tempo de vida, ou eu tenho energia suficiente para simular um comportamento, ou eu tenho recursos para maquiar o meu comportamento, e aí eu continuo vivendo, e eu vou enganando a mim mesmo. Até quando? Até quando eu me engano? Até o dia que chega a confissão. E aí você confessa. Chega, Deus. Sabe quando você confessa? Você confessa quando a mentira já não te convence mais, não é? É como aquela pessoa que mentiu tanto que você já não acredita. Cara, para, eu sei, conta, todo mundo já sabe. Já viu isso? É quando você diz isso para si mesmo. Cara, vamos falar, chega no espelho e diz isso. Vamos falar francamente, olha, é isso. Não tem outra. Você é isso mesmo, é o que você é.
Ou você aceita isso e agora vamos trabalhar na restauração, ou então continue se enganando. O pecado faz isso, ele nos engana. E é por isso que a confissão é preciosa. Porque quando confessamos, nós quebramos o engano do pecado. Aquilo que até então nos enganava, aquilo que até então iludia nossos olhos e fazia a gente ver como que uma realidade alternativa, né? O pecado é como se fosse aquele óculos de realidade virtual que você olha, o mundo é lindo. Mas é tudo mentira, é tudo mentira. Parece real, mas não é real. Mentira que o pecado contou para nós. E nós vamos convivendo com ela. E a gente convive 1 ano, convive 10 anos, convive 50 anos. Tem gente que vai morrer e nunca vai admitir a própria mentira que o pecado é na sua própria vida. Nunca vai admitir, não vai aceitar. Mas nós aceitamos, nós entendemos. E nós confessamos, e vamos a Deus e dizemos, Deus, eu tenho um problema, Senhor. Eu não posso continuar me enganando, eu preciso do Senhor, preciso de ajuda. E quando você faz isso, você encontra a purificação para o seu coração. A confissão, ela é maravilhosa, porque ela cura o pior tipo de mentira que existe. É aquela que nós contamos para nós mesmos. Em terceiro lugar, a confissão, ela expõe a doença que precisa ser curada. Quando você confessa, você expõe a doença. E ninguém pode curar uma doença se a doença não for exposta. Quando você tem um problema, uma doença, uma dor, a primeira preocupação, e é quase que o corpo faz isso quase que naturalmente, o corpo defende a dor, né? Você sentiu uma dor, você tem um corte, você tem algum problema no corpo, primeira coisa, você se protege. E você se encolhe. E quando você se encolhe, você procura exatamente cobrir aquilo que está doendo. E aí quando você vai no médico, às vezes o médico tem que abrir o braço, né? Não, vamos abrir o braço. E vão abrir aqui, vão abrir a ferida, ela precisa ser aberta para que ela possa ser curada. Vai doer, mas ela precisa ser curada. A confissão ela é como se fosse uma dor interior. E nós, quando confessamos, nós como que abrimos uma ferida que nós não gostaríamos de abrir. Muito difícil fazer isso. Não são todos que fazem isso. Mas quando confessamos, nós abrimos a ferida para que Deus possa colocar o remédio. Para que Deus possa colocar o bálsamo. A Bíblia usa a figura do bálsamo. E é Jeremias quem faz uma pergunta muito interessante. Quando ele pergunta, será que não existe bálsamo em Gileade? Ele pergunta, se está doendo tanto a nossa vida, é porque não tem remédio? E ele mesmo vai concordar, não é falta de remédio, existe bálsamo em Gileade. Sabe o que está faltando? Está faltando gente que se coloque à disposição para ser curada. Quando nós confessamos, nós abrimos a ferida para Deus. E nós dizemos, Deus, este é o problema. Vamos atacar o problema real. É isso que eu preciso. É aqui que está o sentimento. É aqui que está o pensamento. É aqui que está um comportamento errado. O que tem que ser mudado na minha vida é isso, Senhor. E aí você vai abrir e olha, não é fácil. Isso dói, machuca nosso coração. Diz algo que nós não gostaríamos de ouvir sobre nós mesmos, mas essa ferida precisa ser aberta. Precisa ser aberta. Quando você vai no médico, você tem uma ferida muito horrorosa, o médico ele vai fazer um tratamento, muitas vezes muito doloroso. Às vezes uma cirurgia, vamos ter que cortar de fato. Mas esse trabalho precisa ser feito. Talvez alguns não vão sair inteiros dessa cirurgia. Jesus falou, certa vez, a respeito daqueles que precisam perder talvez um olho ou uma mão. Ele termina o texto dizendo, é melhor você entrar no reino de Deus sem um olho ou sem uma mão, do que com o corpo inteiro você ir para a perdição eterna. Talvez essa cirurgia vai fazer até alguns danos irreparáveis, digamos assim. Mas a cura vem. É melhor que você seja curado. É melhor estar na presença de Deus numa vida plena, a vida que agrade a Ele de fato. A confissão, ela exibe a doença que precisa ser curada. A doença não é descoberta, ela não tem cura se ela não for descoberta. E por isso, a confissão, ela é como que trazer a treva para a luz. É como trazer a treva para a luz. Ou mais ainda, a confissão é como que trazer luz para a nossa treva. É como se a gente tivesse uma escuridão e a gente trouxesse a própria luz do Senhor para nossos corações. A própria luz de Deus brilhando em nós. Quando eu era criança, eu escutava
uma historinha, né, me lembro até hoje da historinha do raio de luz. Não sei se vocês aqui já conheceram a história do raio de luz, de que os raios de luz brincavam no espaço. E havia um raio de luz triste. E eles perguntaram para aquele raio: por que você está triste? E ele falou: eu estou triste porque eu não sei o que é o escuro e eu só conheço o dia. Onde o sol está, eu estou, então eu não conheço. Eu queria conhecer a noite, eu queria conhecer o escuro. E aí eles começaram a investigar: e agora? Como é que a gente vai ajudar nosso amiguinho? E aí descobriram que tinha uma fenda numa rocha. O pessoal falou que se você descer nessa fenda e for lá embaixo, diz que lá embaixo o escuro é total. Se você for lá, você vai encontrar o escuro. Aí o raiozinho todo contente: que beleza, então eu vou lá. E aí os raios se reuniram ao redor da fenda e aquele raio desceu. E ele desceu e foi até o fundo e os raios esperavam lá em cima. Depois de passado algum tempo, lá vem, né, aquele lugar, de repente o lugar ilumina e o raio volta. E ele voltou triste, do mesmo jeito que ele entrou. Aí: rapaz, está triste ainda, o que aconteceu? E ele respondeu: eu não vi escuridão nenhuma. Eu não vi escuro. Sabe por quê? Porque aonde Deus está, não há escuridão. Essa é a obra de Deus em nossa vida, trazer a sua luz para dentro de nós. E quando Deus faz isso, Ele ilumina nossos corações, ilumina nossas trevas. E é isso, nós precisamos mostrar, dar as trevas a Ele, para que sejam iluminadas por Ele. Em quarto lugar, a confissão, ela se coloca em sintonia com Deus. Porque você diz o mesmo que Deus diz. É interessante que João diz: se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Mas se dissermos que somos pecadores, nós estamos falando a verdade. Estamos dizendo a mesma coisa que Deus está dizendo. Porque é uma verdade. Então, se a confissão é verdade, a confissão já é divina. Olha que interessante. É divina porque é verdade. Eu estou no campo de Deus. Eu estou começando a dialogar com Deus no campo dele. No campo de discussão dele. É como se eu estivesse no nível dele. O nível de Deus não é um nível intelectual, né? Você não consegue falar com alguns intelectuais que são muito, muito inteligentes, e você não chega no nível dele para conversar com ele. Sabe qual é o nível de Deus? Não é o nível intelectual. O nível de Deus é o nível da verdade. Para você conversar com Deus, você tem que falar da verdade. Deus, vamos falar a verdade. Vamos ser franco aqui. Então você está falando com Deus. E você está falando no nível dele. Irmãos, o nível de Deus é o nível da verdade. Quem diz a verdade está jogando no time de Deus. Quando eu digo que sou um pecador, quando eu digo que estou longe de Deus, isso é uma verdade. E por isso já me aproxima de Deus. Porque é verdade. Já estou começando a me aproximar de Deus. Talvez o caminho seja longo, mas eu já estou me aproximando de Deus, porque já é uma verdade. E por fim, o que eu aprendo a respeito da confissão é que não é o pecado, afinal, que me afasta de Deus. O que me afasta de Deus é a falta da confissão. É isso que João diz. João fala: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E você, o que você tem que fazer? Qual é o seu lado? João diz: se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Deus não espera que você não tenha pecado. Isso não está em jogo aqui na questão de João. Não é a questão de você não ter pecado. João reconhece: o pecado existe, ele está lá. Agora ele tem que ser trabalhado, vamos trabalhar com ele. O que vamos fazer com ele? A primeira coisa, vamos confessá-lo. Então, não é o pecado que me afasta de Deus. Deus recebe pecadores. Aliás, eu acho que Ele só recebe pecadores. Quem Deus recebe que não é pecador? Todos nós o somos. Ele recebe pecadores. O Filho de Deus, quando veio a este mundo, Ele andou com os pecadores. Aliás, foram os pecadores que mais gostaram dele. Aqueles que se achavam pouco pecadores, aqueles que se consideravam santos, eram os religiosos da época, aqueles que tinham um estilo de vida mais admirado pelas pessoas, pela sua santidade. Essas pessoas não tiveram relacionamento com Jesus e, via de regra, foram os que acabaram crucificando ao próprio Senhor Jesus. Aqueles que andavam com ele eram os pecadores. Esses tinham uma força de atração para Jesus. Seriam hoje os nossos moleques de rua.
as prostitutas do nosso tempo, os grandes pecadores. Quanto maiores pecadores, mais essas pessoas se atraíram por Jesus. Aliás, ele mesmo disse, numa altura lá do Evangelho, eu não vim a esse mundo para chamar os justos, eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. É por eles que eu vim. Então, quando você diz, eu sou um pecador, é como se você se colocasse no grupo de interesse de Jesus Cristo. Como se você se colocasse no grupo alvo do Senhor Jesus. Foi exatamente para essas pessoas que Jesus veio a este mundo, para salvar pecadores. Ele não está pedindo para você ser maravilhoso. Você tem que ser santo. Tem que ser, não, venha do jeito que você está. Vamos conversar. Confesse o pecado. Coloque o pecado na mesa. E vamos falar sobre ele. Esse é o assunto que Deus quer conversar. E eu queria desafiar você a fazer isso nessa noite. Colocar o pecado na mesa e conversar com Deus abertamente sobre ele. A purificação vem exatamente dessa atitude. Eu quero que você ore comigo neste momento. Não é o pecado que nos afasta de Deus, é a nossa falta de confissão. Jesus não veio chamar os justos, ele veio chamar pecadores, e ele continua chamando pecadores. Sabe por que as pessoas não vão a ele? Porque elas não se acham pecadoras, elas têm desculpa para o que fazem, elas têm um culpado, elas podem explicar o seu comportamento por uma situação, foi um trauma, foi um momento da minha vida, foi meu pai que me fez assim, a maneira como fui criado, é uma tendência, eu sou homem, eu sou mulher, ou eu tenho necessidades, ou eu sou um ser humano como qualquer outro, eu tenho direito de errar, e as desculpas não acabam nunca, estão lá sempre, e a vida vai seguindo. E a gente nunca encontra a purificação, porque nunca tocou, na verdade, nunca tocou na ferida real, o pecado que habita em nosso coração. Como diz o nosso título, esse é um tempo de servir com um coração purificado. E devemos colocar nosso coração hoje na presença de Deus e pedir a purificação dele. Falar com Deus sobre aquilo que realmente interessa, o pecado que habita em nós, para que ele seja purificado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É assim que começa, através da nossa confissão. A gente constrói uma vida sem Deus, e o pecado vai enganando a gente, dizendo que está bem, que está certo. A gente vai vivendo sem Deus e achando que está tudo bem, a gente pode continuar assim. Quem sabe no futuro eu pense sobre isso. É uma mentira, o pecado está te enganando. Você se engana a si mesmo, você contou uma mentira para você mesmo e você acreditou nela. De que o pecado não é um problema, de que o pecado não é destrutivo, de que o pecado não vai te trazer dificuldades, problemas enormes na tua vida. Mas eu quero desafiar você hoje a fazer uma escolha diferente. Confessar. Dizer a Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua purificação. Preciso que o Senhor seja o Deus da minha vida. Ilumine a minha vida. Restaure a minha vida. Vamos falar sobre o meu problema, Senhor. Deus é luz. E Ele quer encher a nossa vida com a luz dEle. Mas eu preciso abrir o meu coração para Ele. Eu preciso abrir o meu coração. Vamos cantar esse cântico. Ele diz, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Vamos louvar ao Senhor assim? Diga. Luz do mundo, viestes à terra
quero que você pense naquilo que você acabou de cantar. A luz do mundo é Jesus. Ele disse: eu sou a luz. Eu sou a luz. Quando você recebe Jesus em seu coração, você recebe a luz. É a luz de Deus em seu coração. A tua vida se enche de luz. E aí você se torna um projeto de Deus. Pecado ou não, isso é um problema que você vai ter que resolver com Deus depois. Mas você começa entregando a vida a Ele, confessando a Ele, rendendo-se a Ele e deixando que Ele seja o Senhor de sua vida. Luz do mundo, vamos dizer novamente, luz do mundo. Luz do mundo, diga. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Mas você não pode viver com o Senhor se você não receber essa luz em seu coração. Ela precisa entrar na tua vida e ela precisa te renovar. Então dobra a tua cabeça agora, ore ao Senhor, diga a Ele: ó luz, enche meu coração com essa luz, enche a minha vida com essa luz, ilumina as trevas, ó Deus, os cantos escuros da minha vida, para que, ó Deus, só a tua luz brilhe em mim. Ilumina, Senhor, aquilo que não te agrada. Cura, Senhor, aquilo que está doente em mim. Restaura, Senhor, aquilo que foi quebrado, aquilo que em mim foi derrubado, Senhor, aquilo que no meu coração, ó Deus, foi quebrado pelo pecado. Senhor, desvenda, ó Pai, a mentira que eu contei para mim mesmo, dizendo que está tudo bem, que eu posso continuar vivendo assim, que ainda tenho tempo, que ainda não é problema, porque na verdade eu estou me destruindo, eu estou num caminho ruim, eu estou no caminho errado, eu preciso de Jesus. E quando você diz isso, a luz do Senhor entra na tua vida e te restaura. Eu quero nessa noite fazer um convite, e se você nunca o fez, eu quero desafiá-lo a fazer nessa noite, de receber a luz do Senhor Jesus em seu coração, recebê-lo em sua vida, ser iluminado por Ele, iluminar os teus caminhos, o teu coração, os teus pensamentos, iluminar aquelas mentiras que você contou para si até hoje, mas que agora você diz: chega, chega, Senhor, eu quero viver uma vida de verdade, verdade na tua presença, uma vida transparente, ó Deus, diante do Senhor. Não devo nada a ninguém, mas devo ao Senhor, devo minha vida. E você recebe Jesus em seu coração. Você pode fazer uma oração simples, assim como Jesus: venha ao meu coração, ilumina a minha vida, renova meus caminhos, reconstrói, ó Pai, a minha vida, cancela as mentiras que eu contei para mim mesmo. E nessa noite eu recebo ao Senhor como Senhor da minha vida. É uma oração simples que você pode fazer, mas ela tem um efeito duradouro e permanente, porque ela já está no campo de Deus. Pela primeira vez você está dizendo uma coisa que Deus diz, você está dialogando com Deus no nível dEle, e Deus está ouvindo, e Ele vai responder, Ele vai te encher com a sua luz.